Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, nesta manhã. Que a Tua graça, paz e o Teu imenso amor esteja sobre nós. Que possamos viver o Teu melhor, Pai. Que possamos sermos cobertos pelo Teu sangue, Pai, nos limpando, nos purificando. E que possamos prestar um culto racional a Ti que agrade o Teu coração. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada lar representado que aqui se encontra, que o Seu poder esteja sobre nós, que a Tua mão nos direcione, Senhor, que a palavra ministrada seja agradável a Ti, Senhor, e que possamos aprender de Ti, que saibamos como ministrar, Senhor, que saibamos como discernir aquilo que o Senhor está enviando para nós. Então, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar e nos fazer lembrar a cada palavra dita, a cada palavra mencionada e direcionada a todos nós, Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que quer o melhor para nós, mas às vezes, Senhor, nós não buscamos o entendimento suficiente de discernir o que é melhor para nós e o que é melhor para o mundo. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para viver o Teu melhor. Nos dê sabedoria para administrar, Senhor, os dons que o Senhor tem derramado sobre nós e que não venhamos a desperdiçar nada, Pai. Que não venhamos guardar os talentos, mas usar cada um deles. E assim, Senhor, viver o Teu Evangelho, Pai, sobre esta terra. Obrigado, Senhor, por cada vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer a leitura. Então voltou-se para o homem e ordenou isso, Deus, para o homem. Porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento e todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Amém? Então está aqui 3 versículos que me chamaram a atenção. Nós conhecemos a história, né? Nós conhecemos essa história, a história de Adão e a sua esposa, que até então foi só chamada de Eva no versículo 20. Até então ela não tinha nome, sim o nome de Varoa, que era a mulher. E nós sabemos que o pecado veio sobre eles através da desobediência. Eles desobedeceram a Deus comendo do fruto que não deveria comer. Lembrando, gente, não é uma maçã, pelo amor de Deus. Ninguém sabe o nome do fruto. O nome é apenas o fruto. E esse fruto foi fazer com que eles enxergassem o mundo. Eles começaram a enxergar o mundo e pararam de diminuir o de enxergar a Deus. E Deus foi se distanciando, ou eles foram se distanciando de Deus, que é o mais certo. Deus não quer se distanciar de ninguém, Ele não abre mão de ninguém. Ao ponto de a gente ler isso, versículo 17. Gente, olha o tamanho dessa importância que está aqui escrito, que talvez tenha passado desapercebido de todos nós, ou não tenha, mas não foi tão impactante assim. Diz assim, que Deus ele voltou para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra por tua causa. Deus ele não amaldiçoou o homem. Ele poderia ter amaldiçoado o homem pelo ato do homem, pelo pecado do homem, pela desobediência do homem,
mas ele amaldiçoou a terra. Ele desviou a maldição. Ele desviou a maldição. Com esse desvio da maldição, realmente aí vem a consequência dela. Porque até então, se nós prestarmos atenção, Deus criou todas as coisas. Adão não plantou nada. Ele não plantou. A terra já estava pronta, toda produzida. As árvores já estavam lá, os frutos já estavam lá. O alimento, o sustento deles já estava lá. Mas agora, de repente, pela maldição na terra, por Deus ter amaldiçoado a terra, ele tem que começar a plantar. Ele tem que começar a fazer o plantio para o seu sustento. A maldição veio e começou a criar, produzir ervas, espinhos na terra, quer dizer, mais dificuldades. Olha o nível que chega quando Deus amaldiçoa algo. Olha como é que o ambiente fica. E por que isso aconteceu? Pela desobediência. O que a desobediência traz para nós? A desobediência traz espinhos na nossa vida, traz ervas daninhas, traz dificuldades, traz suor, mas um suor de desespero, de angústia. Infelizmente, a gente às vezes aceita isso e acha, é porque eu tenho que passar por isso. Não temos que passar por isso, mas nós permitimos passar por isso. Porque nós abrimos mão das bênçãos e da obediência para sentir os espinhos, para sentir as ervas daninhas, ter que viver isso. Ter que viver isso. E eu não desejo isso para ninguém. Deus não desejou isso para Adão, não desejou isso para Eva, não desejou isso para o ser humano. Mas olha o que a gente tem vivido, o que a gente tem vivenciado. A gente tem vivenciado permissões na qual a desobediência traz sequelas, traz consequências que machucam, que ferem. E às vezes a gente vai falar, Deus não está comigo, Deus não está olhando para mim. Lembrando que essa passagem, quando Adão ele peca, quando ele come do fruto, quando os olhos se abrem, eles vão produzir coisas para eles, uma vestimenta para eles, vão se revestir. Quer dizer, eles vão se vestir, na verdade. Eles vão se vestir porque eles se sentem incomodados com o pecado. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente se veste para esconder o pecado? Quantas vezes a gente se veste para esconder as amarguras, as tristezas? Quantas vezes a gente se veste? Quantas vezes a gente se esconde atrás de arbustos porque o pecado se tornou notório? Mas lembra-se que Deus, ele foi em direção a Adão, ele procurou Adão, mesmo Adão pecando. Deus procurou Adão no pecado. Deus não abriu mão dele, não se afastou dele, não se escondeu dele. Deus não se escondeu, Deus foi atrás. Eles se esconderam. Quem se escondeu foi o homem. O homem se escondeu. O homem criou justificativas. Para justificar o próprio pecado, ele começou a criar situações. Mas sempre vai haver e vai vir consequências. Elas vão existir. E a gente não vai fugir das consequências. A gente não tem domínio sobre consequências. A gente não tem controle sobre consequências. A gente tem controle sobre as ações e as nossas reações. Mas a gente não tem controle sobre consequências.
A gente não tem controle. Às vezes a gente acha que a consequência ela vai vir pequenininha, porque o que eu fiz foi pequenininho. Só que ela vai vir do tamanho tão grande que a gente não consegue suportar. A gente entende que não vai suportar, porque a gente esperava uma consequência menor. Olha o tamanho da consequência que veio sobre Adão, sobre Eva. Olha o tamanho da consequência que aconteceu na vida deles. Eles não imaginavam que seria desse tamanho. Então o Senhor, Ele amaldiçoou a terra para que a terra não fosse amaldiçoada, para que Deus não amaldiçoasse o homem. Imagina o homem amaldiçoado. Mas a maldição veio sobre a terra. Vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito aqui? Vocês estão conseguindo entender o tamanho do amor de Deus para conosco ao ponto dele desviar a maldição? E às vezes a gente, infelizmente, a gente acha que Deus quer castigar, que Deus está castigando, que Deus castiga aquele. Não, o que a gente vê como castigo são consequências dos nossos atos. E a gente, a primeira coisa que quer fazer é se afastar de Deus, se esconder. Porque a gente ainda continua imaginando que Deus, Ele é um carrasco, Ele é aquele que castiga, Ele é aquele que amaldiçoa, é aquele que faz acontecer o caos sobre a nossa vida, porque a gente não está fazendo a vontade dEle. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Talvez alguém possa ter te ensinado dessa forma, mas a palavra de Deus, ela não é assim. Deus, Ele sempre vai nos dar as amostras do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Mas a decisão de fazer ou não fazer é nossa. E todas as escolhas, ela vai ter consequência. Todas as escolhas, ela vai haver consequência, mas aí você precisa entender que você pode estar, para que Deus não amaldiçoe sua vida, Ele vai amaldiçoar a terra, a sua terra. E a tua terra vai começar a te dar dificuldades. A tua terra vai começar a dar dores, machucaduras. E isso é que dificulta a nossa intimidade. Porque aí, com a terra amaldiçoada, o que aquela terra produzir, não está abençoado. Está entendendo como é que funciona? Porque se a terra foi amaldiçoada, o que você colher daquela terra, o que tem? Por mais que você faça, ela não está abençoada. Ela não está abençoada. Aí eu consigo entender Gênesis capítulo 6. Eu quero trazer aqui também. Mas antes do Gênesis capítulo 6, eu quero trazer uma fala aqui antes. Vocês lembram quando Caim e Abel eles vão fazer ofertas para o Senhor? Vocês lembram que Abel ele apresenta um tipo de oferta e Caim um outro tipo de oferta.
A oferta de Abel são as gorduras, é o cordeiro. A de Caim são os frutos da terra. E Deus não aceitou os frutos da terra. Por quê? Porque a terra estava amaldiçoada. A terra estava amaldiçoada. Então aquilo que ele estava oferecendo, por mais que ele tivesse sido aquele que lavrou, aquele que colheu, aquele que preparou, mas é um fruto de uma terra amaldiçoada. Às vezes a gente vai oferecer ofertas para o Senhor, mas a terra onde a gente está ainda está amaldiçoada, ela não foi purificada, ela não foi abençoada, ela não foi direcionada por Deus. Lembre-se disso. Nós temos que pedir que Deus abençoe a nossa terra. Nós temos que pedir que os nossos, a gente tem que fazer com que os nossos atos, a terra possa ser abençoada, para que a gente possa oferecer sacrifícios de bênção, não de maldições. Às vezes algumas coisas não têm dado certo na minha, na sua vida, na nossa vida, porque a gente está em desobediência, e quando vem a desobediência, a nossa terra se torna uma terra amaldiçoada, para que a maldição não caia sobre a gente, e a gente ainda quer dar a oferta de uma terra amaldiçoada. A gente não preparou a bênção. E quando eu deparo aqui e estava lendo, fazendo buscas na escritura, eu me deparei aqui e cheguei em Gênesis capítulo 6, que é o juízo da terra, né? Que Deus ele vai enviar o dilúvio, ele vai avisar Noé desse dilúvio. E o versículo 9 do capítulo 6 diz assim: eis que a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto a perversão havia chegado em toda a humanidade, com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Eu os destruirei juntamente com a terra. Veja o que Deus está fazendo. Deus está lavando a terra. Está preparando uma terra para ser purificada outra vez. Que a maldição seja retirada sobre ela. Mas Ele ofereceu isso para todos os homens. Todos. E nem todos aceitaram, porque eles permitiram se perverter diante de Deus. Versículo 11 está escrito isso: a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Então Deus ele quer lavar a terra, tirar a maldição da terra, e mesmo assim o povo não aceitou, a não ser Noé e sua família. Quantas vezes Deus quer lavar a nossa terra, quer fazer um conserto, quer fazer um tratado conosco, quer nos trazer de volta, e a gente não permite que a terra seja lavada. A gente não permite que a nossa terra seja lavada.
Parece que a gente aceita mais com que Deus nos amaldiçoe. A gente entende que Deus nos amaldiçoa, mas Ele não amaldiçoou Adão pelo que ele cometeu de pecado, mas amaldiçoou a terra. Ele desviou seu furor para a terra. Temos as consequências? Sim, consequências elas sempre vão existir. Mas existe um detalhe. Então eu carrego a maldição de Adão. Em certo ponto, se nós não estivermos em Cristo, nós carregamos a maldição de Adão. Mas se estivermos em Cristo, essa maldição ela é tirada. O desvio é Cristo. Desvio dessa maldição é Cristo, para ser mais específico. Porque aí nós começamos a nos tornarmos uma nova criação e não uma criação antiga. Nós nos tornamos uma nova criação. Nós nos tornamos mais instrumentos na mão de Deus e mais usados por Deus e mais abençoados por Deus. E eu quero trazer isso como entendimento para a gente, para não ficar aqui vocês entenderem que é um achismo meu, não. Está escrito. Deuteronômio 28, se você quiser abrir aí para me acompanhar, para que a gente possa ler juntos. A esposa deixou até água aqui para mim. Mateus 10:42 na vida dela. Deuteronômio 28. Querem acompanhar comigo? Qualquer coisa vocês dão um amém aí quando vocês estiverem com ela pronta aí, para que a gente possa continuar. Que está sendo muito rico para mim essa mensagem. Essa mensagem está sendo muito rica para mim. Espero que esteja sendo rico para você também. Lembrando que a palavra do Senhor, ela exorta, ela edifica e ela consola. Tá? Ela exorta, edifica e consola. E o exortar não é ofender. Exortar é dar direcionamento. É dar direção. Que a gente possa viver. Porque o Senhor, Ele se preocupa com todos nós. Ele tem uma preocupação muito grande conosco. E a gente às vezes pode entender que Ele não está nem aí. Ele sempre está conosco. E Ele sempre vai nos procurar. Ele sempre vai nos encontrar. Tina, graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Saudade de você, saudade de você, de te dar um abraço, de ver a sua pessoa. Então aqui, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, diz: Se fielmente obedecerdes à palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, bendito serás no campo. Campo, terra. Olha só, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, benditos os filhos do teu ventre, como igualdade, as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros, os teus rebanhos, benditos o teu cesto da tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti,
mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti, seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedecerdes ao mandamento do Senhor teu Deus e andares no seu caminho. Olha só, gente, olha quantas bênçãos, olha a quebra de maldição, isso através de obediência. Versículo 28, versículo 1. Se fielmente obedecerdes a palavra do teu Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 9. Yahvé fará de ti, seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Ele quebra a maldição quando nós entramos em obediência. Quando nós vencemos os desafios das tentações. Quando nós não paramos para olhar o fruto e desejar o fruto que não é permitido. Tudo começou por causa de uma provocação. Por ouvir outras vozes que não fosse do Senhor. A gente talvez esteja ouvindo vozes que o mundo fala: ah, mas isso é normal, todo mundo faz, não tem problema, nada vai acontecer. Se você fizer, você vai ter experiência. Se você fizer, você vai ganhar maturidade. Se você fizer, todo mundo faz. Então, ao ponto de ouvir antes de Deus falar, não faça. E Ele ainda deu para Adão a palavra: não comas do fruto desta árvore, porque se comeres, você vai morrer. Mas até então, a gente pode pensar assim: ah, mas peraí, Adão não sabia o que era a morte, ele era eterno. Adão não sabia o que era a morte. Eu posso dizer isso no meu pensamento, no meu entendimento, que Adão conhecia a morte através dos animais. Porque quem era eterno era ele. Quem era eterno era ele e a sua esposa. Agora, os animais não eram eternos. Os animais nasciam, morriam, e ele via a morte de cada um deles. Eu um dia ouvi falar que nos estudos, aí, alguns estudiosos, arqueólogos, entendedores, né, estudiosos de Gênesis, entendem que Adão, ele
viveu 7.000 anos até a queda. Até a queda ele viveu 7.000 anos. 7.000 anos se passaram. Então ele viu muito. E os seus dias começaram a ser contados após a queda. Porque aí ele começou a ser contado como ser humano normal. Perdeu a forma e a semelhança de Deus. Perdeu totalmente a forma e a semelhança de Deus. Adão tinha sua forma e sua semelhança a Deus. A sua esposa já não tinha. Mas Adão tinha a forma de Deus. Seus filhos tiveram a forma de Adão. E não de Deus. Nós perdemos nós não temos a forma de Deus. A imagem de Deus, para falar a verdade. Nós não temos a imagem de Deus. Quando nasce os filhos de Adão no pecado, né, vai dizer que o seu filho nasce na sua imagem. Se eu achasse aqui rapidamente, eu ia passar isso para vocês. Versículo 5, capítulo 5 de Gênesis. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de Gênesis diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e deu-lhe o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho a semelhança como sua imagem e lhe deu o nome de Sete. Veja, repetindo, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Voltando ao versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão quando criou os seres humanos. O Senhor os fez parecido com ele, com Deus. Homem e mulher os criou, os abençoou e deu-lhe o nome de humanos. Mas quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Que ele que ficou no lugar de Abel. Perceba que a consequência vai gerando um ponto de perdermos a imagem e a semelhança. A imagem, tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus ele vem à nossa imagem, ele vem na nossa imagem, na imagem do homem pecador. Mas ele vem para nos transformar e voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. Primeiro a gente vai voltar a ter a semelhança. E o que é a ter a semelhança? A semelhança é ter a Trindade em nós. Espírito, alma e corpo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos espírito, alma e corpo. Agora, quando nós não estamos em Deus, nós só temos alma e corpo. Nós não temos o espírito ativo.
Porque o que Adão perdeu foi justamente o Espírito em Deus, a comunhão, a intimidade. Essa intimidade é que Jesus veio trazer de volta para nós. É essa intimidade que Jesus veio nos ensinar a restaurar. E isso só pode acontecer tendo Jesus em nossas vidas, tendo a palavra ativa dentro de nós. A palavra de Deus está escrito que a palavra de Deus ela é tão profunda, tão penetrante como uma espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito. Ela faz a divisão da alma e do espírito, ela consegue repartir a alma e o espírito. A palavra ela tem o poder de fazer isso, de montar de novo, de trazer de volta a Trindade em nós. Quando eu falo a Trindade, a pessoa fala assim, mas a Trindade não existe na Bíblia, não está dizendo Trindade. Eu estou colocando aqui um ponto que é a unidade, a triunidade. A palavra é essa, é triunidade, Deus, Espírito Santo e Jesus. Jesus, Espírito Santo e Deus. Os três em nós. A triunidade. Eles são três em um. A gente fala trindade, tá? Mas é triunidade. Até onde a gente compreende isso, que essa separação, a palavra faz ela penetrar tão profundamente que ela faz essa divisão, e a gente tem essa divisão dentro de nós e começamos a ter essa triunidade dentro de nós. Ativa, fortalecida. Ele faz morada em nós, quando nós permitimos, através da obediência, a viver o melhor em Deus. Através da obediência, olha quantas coisas fluem em nossas vidas. A terra é abençoada de novo, a gente sai da maldição, nós permitimos sermos lavados, nós permitimos sermos remidos, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós colocamos Jesus, introduzimos Jesus, a palavra dentro de nós, nós permitimos as suas ações, nós obedecemos o caminho. E aí começa a nossa edificação, na nossa transformação de novo, de ser uma nova criação em Deus. De sermos de novo família em Cristo Jesus. Família em Deus, e nos dá os direitos de sermos chamados filhos de Deus, a saber, a todo aquele que nele crê. Então, para que ouvir as vozes do mundo? Para que a gente se olhar para o mundo e imaginar que é delicioso, que é saboroso, que foi assim que Eva viu o fruto. Ela prestou atenção no fruto. Ela ouviu a voz da serpente dizendo: se comeres, será como Deus. A gente quer o poder. A gente quer poder. Mas quando a gente quer o dono do poder, flui muito mais. Às vezes eu quero poder, mas eu não quero o dono do poder. Eu quero a cura, mas eu não quero quem me curou. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o abençoador.
Eu quero a paz, mas eu não quero o dono da paz. Então eu vou comer o fruto. Aí eu como o fruto. Mas se eu tenho o dono da paz, se eu tenho o dono da quem me curou, se eu tenho o abençoador que me abençoou, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E isso vai vir na hora que eu realmente precisar, porque eu tenho intimidade com Ele, que eu tenho comunhão com Ele. E às vezes a gente confunde a paz que o mundo dá, e o Senhor disse isso: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo vos dá. A paz do mundo não é a paz que vem de Deus. A paz do mundo pode ser para a gente um visual sempre. Sempre vai ser visual. Se nós imaginarmos um visual de paz, a gente vai olhar uma montanha e um céu azul e o canto dos pássaros. A gente vai olhar o horizonte de um mar calmo numa manhã linda ou numa noite de uma lua cheia. Mas aquela mesma imagem, ela pode estar numa tempestade. E o vento pode ser bravio. As montanhas, elas podem ter um vento forte que faz com que haja um deslizamento naquela montanha. E a imagem, ela é a mesma imagem, mas tudo muda, porque as coisas saíram da minha visão, saíram da minha imaginação, daquilo que eu entendo como paz. E a paz ela não é uma visão, ela é um estar. Ela é um estar interior. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por isso que às vezes as pessoas vão buscar ser preenchidos do vazio que está dentro dela, de um vazio que veio, que existe dentro de nós, mas a gente não sabe o tamanho desse vazio e a gente quer preencher esse vazio com diversas situações que não cabem nesse vazio. E esse vazio meu, seu, esse nosso vazio é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus, é a presença de Cristo. E nada se encaixa nesse vazio a não ser eles. Nada se encaixa a não ser isso. E a gente vai sempre estar ocupando a nossa vida em alguma coisa. A gente sempre vai estar acrescentando alguma coisa na nossa vida. A gente sempre vai estar buscando situações para a nossa vida para que esse vazio seja preenchido. E ele nunca vai ser preenchido, porque esse espaço é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo, é de Deus. E Ele quer abençoar a nossa terra. E Ele quer derramar bênção sobre a nossa terra. E Ele quer com que a nossa terra ela seja abundante. Ele quer que nossa terra ela seja próspera. Ele quer que nossa terra seja produtiva. E a gente quer fazer a colheita em ervas daninhas. A gente quer fazer a colheita em espinhos. A gente quer fazer colheita em terra seca, árida, que não tenha chuva. A gente precisa da bênção do Senhor, mas a gente também precisa mais ainda do abençoador. E isso só funciona, isso só ocorre através da obediência à palavra. Da palavra. É a palavra. Se o Senhor lançou uma palavra na minha, na sua vida, confia. Mas ela só vai acontecer se a sua terra estiver boa. Se ela não tiver sido amaldiçoada.
E eu repito, se a tua terra foi amaldiçoada, porque o Senhor desviou a maldição, Ele tirou a maldição da tua vida para que possa cair na tua terra. Mas a tua terra, ela pode ser abençoada através da obediência, através do arrependimento, através da restauração da sua vida para com Deus. Isso acontece. Agora, quando a terra, em vez de ser a terra, sermos nós amaldiçoados, aí fica complicado. Aí se torna uma dificuldade sobre nós. E aí as coisas, as consequências elas vão vir. E entre aquilo que vier dessa terra amaldiçoada, o fruto que vier dessa terra amaldiçoada, também há maldição. Também haverá maldição. Aprendamos isso, gente. A palavra é o que está escrito, não está sendo inventado. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo discernir isso? O Espírito Santo, espero que o Espírito Santo esteja falando no teu coração. Espero que o Espírito Santo esteja agindo grandemente aí no teu entendimento, na tua vida, para que a gente possa viver o melhor em Deus. O melhor em Deus todos os dias. Para que a gente fuja da aparência do mal, para que a gente fuja do pecado. Gente, eu tô aqui numa forma que eu não consigo descrever para você o sentimento, eu não consigo descrever para vocês o sentimento ministrando essa palavra. O quanto Deus nos ama. Ah, mas se Deus me amasse realmente, Ele não me amaldiçoaria, Ele não te amaldiçoou, Ele amaldiçoou a terra, Ele desviou a maldição. E Ele quer restaurar a tua terra, Ele quer restaurar a minha terra, Ele quer restaurar tudo, Ele quer restaurar o fruto dessa terra, Ele quer criar em você uma nova situação. Não importa como a terra esteja nesse momento, mas Ele quer lavar a terra. Entre na arca. A arca é Cristo. Seja salvo por Ele. Deixe a terra ser lavada, para que volte a produzir bons frutos, para que volte a produzir frutos sadios, para que a dificuldade não seja grande, para que a colheita seja produtiva e abençoada, e tudo aquilo que você possa fazer venha a ser abençoado. Tudo aquilo que você vivenciar será abençoado. Amém? Gente, uma palavra para mim impactante. Talvez para você possa ter sido uma palavra simples. E a palavra ela é simples porque ela está escrita. Mas para mim foi muito impactante. Como é que está a tua terra? Como é que está o fruto da tua terra? É momento da gente deixar a terra ser lavada. É momento da gente parar de olhar para o fruto que possa nos distanciar, que fica agradável aos olhos e prazeroso ao paladar, que aguça a nossa mente. Tantos frutos que o Senhor quer abençoar na sua vida e na minha. E a gente está olhando só para o fruto do pecado.
mas é só pedir perdão e o Senhor perdoa. Ele perdoa, mas Ele perdoa quando nós nos arrependemos de todo o coração. Jesus disse para aquela mulher que foi pega em ato de adultério: vai e não peques mais. Será que aquela mulher não pecou mais? No meu entendimento, sim, ela pecou, mas não naquilo que ela estava sendo acusada. Não mais naquilo que estava sendo acusada. Lembrando que esse ato foi um ato para pegarem Jesus. Porque eles queriam ver que se Jesus ele estava agindo pela lei. E a lei mandava apedrejar. Só que a lei mandava apedrejar os dois. O homem e a mulher pegos em adultério. E onde estava o homem naquele momento? Só estava a mulher. E a lei determinava que os dois fossem apedrejados. É um ato de persuasão. Vocês lembram que Jesus ele se agacha e escreve na areia? Ele vai lá escrever na areia. E o escrever na areia tem sentido e é bíblico. Porque tem uma passagem, eu não me lembro onde está. Desculpa, eu não consigo, às vezes, gravar tudo. Tem uma passagem que diz que o Senhor escreveria o nome dos condenados ou dos pecadores no pó da terra. Voltando a dizer, lembrando que a terra estava amaldiçoada, então ele estava amaldiçoando o nome daquelas pessoas, então ele estava condenando aqueles. Então quando Jesus vai escrever na terra, ele simboliza a maldição para aqueles que fossem apedrejar aquela mulher. Porque eles estavam usando uma lei, mas eles estavam usando a lei. Eles estavam usando a lei para pegarem Jesus. E Jesus começa a escrever o nome deles na terra. E a terra estava amaldiçoada. Até onde a gente compreende isso, povo de Deus? Olha o amor de Deus para conosco desde a fundação do mundo. Olha o amor de Deus para conosco desde a fundação do mundo. Ele desvia o furor dele, ele desvia a maldição dele para a terra. Ele não aplica no homem. Mas ele lavou a terra. Ele nos deu o direcionamento para podermos termos uma terra abençoada de novo. Ele nos dá a condição de agora fazer parte da família dele. E a gente está olhando para o fruto do mundo. A gente ainda prefere os espinhos e as ervas daninhas na nossa terra. A gente ainda prefere o fruto da terra amaldiçoada. A gente ainda prefere a terra seca, árida e pesada.
entanto, Ele tem tudo para nos abençoar. As bênçãos, ela pode nos alcançar, como diz Deuteronômio 28, se entrarmos em obediência à palavra do Senhor. Nós temos a possibilidade de sermos transformados por Deus na condição de Cristo, de cristãos. E se olharmos para as ações de Cristo, Cristo não abriu mão de ninguém a não ser daqueles que quiseram se distanciar dele. Deus não abriu mão de Judas, sabendo quem era Judas. Jesus não abriu mão de Pedro, sendo quem Pedro até então era, sabendo que ia negá-lo. Jesus não abriu mão de Tomé, mesmo sabendo que ele duvidava. Deus não abriu mão. Jesus não abriu mão. Foi com eles até o fim. Mesmo que alguns o visse como filho de Deus e às vezes o esquecesse que ele era filho de Deus. Porque os mesmos que ouviram Pedro dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois são os mesmos que dizem: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gerou dúvida. Então, se temos a certeza de quem Ele é, do que Ele já fez na sua vida, o que Ele já fez na minha vida, por que às vezes gera dúvida? Por que às vezes vai gerar essa dúvida? E está escrito que seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. A dúvida é procedência maligna. É obediência, certeza. É entender que as bênçãos do Senhor só têm valor com Ele conosco. Não corramos atrás só das bênçãos, mas sim do abençoador. Não corramos atrás da cura, a não ser que o curador esteja conosco. Precisamos entender isso. Precisamos termos Ele. Vivamos nele. Que Deus continue abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que essa palavra venha realmente mudar a nossa visão. Que a gente comece a olhar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está em Deus. E o fruto do Espírito, ele tem que estar bem rico dentro da nossa vida. Gálatas 5:22 diz: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Não
são os frutos do Espírito, não é uma quantidade, é um fruto. E nesse fruto tem esses gomos. É como se fosse uma mexerica, uma tangerina que tem os seus gomos. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que tem que encher nossos olhos. É esse o fruto que precisamos nos alimentarmos todos os dias. É esse fruto que tem que chamar a nossa atenção. Não é o fruto que o mundo nos proporciona, que ele deixa polida, bonitinha ali para ficar aparente e linda aos olhos. Se a gente olhar para a mexerica, é uma casca grossa que tem que descascar com cuidado. Algumas são uma casca bem fininha que às vezes a gente vai puxando e vai machucando a pele do gomo do fruto. O fruto do Espírito tem todas essas bênçãos sobre nós. Amém? Vamos orar. Obrigado mais uma vez aí pela presença de cada um de vocês. Só nessa live aí tem 10 pessoas aí. E eu glorifico a Deus, fora talvez algumas pessoas que estejam assistindo aí com mais uma pessoa ao lado. Eu fico muito feliz por isso e espero que a gente possa estar congregando junto numa oportunidade aí, fisicamente falando, né? Mais uma vez eu peço a Deus que conforte o coração da pastora Lia, da Neuza, do seu Dodô, dos familiares, nessa perda aí que eles tiveram. A perda sempre machuca, por mais que a gente espere. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pelos seus ensinamentos, por essa palavra, pelo seu cuidado para conosco. É um culto que a gente oferece a Ti, mas o Senhor sempre tem nos presenteados com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, com o Teu Espírito nos dando discernimento, Pai. Obrigado, Pai. E eu quero aqui orar e agradecer por cada vida que está aqui nos assistindo, a Mônica, o seu Severino, a Silvia, a Cissa, o Paulo, a Tina, Senhor, que também pela Dona Fátima, né, minha mãe, que o Senhor esteja derramando a Tua bênção sem medidas sobre cada um de nós, sobre o Pedro, que a Tua mão esteja sobre nós a cada instante e nos fortaleça na Tua graça, na Tua mão de poder, na sua infinita bondade. Aqui também tem aqui o Augusto Uski. Senhor, que a Tua mão de poder abençoe a cada um que esteja aqui nos acompanhando. Que jamais, Senhor, amaldiçoe as nossas vidas. Mas quando isso acontecer, que nós desobedecermos a Ti, que ela se desvie para a terra e que nós voltamos, Senhor, a Ti, para que a terra seja abençoada, para que a terra seja fortalecida, para que a Tua mão de graça e poder nos abençoe, que as Tuas bênçãos sempre estejam sobre nós, em nome de Jesus. Que a vida do pastor Anísio, da pastora Lia, da Neuza sejam também, Pai, fortalecidas em Ti, em nome de Jesus. A minha esposa, Senhor, que ela também seja abençoada por Ti, que a Tua graça a alcance, Senhor, em todo tempo. E vivamos, Senhor, a Tua palavra, em obediência a Ti, uma vida em Ti, Senhor. Sejamos realmente, Pai, imitadores do Senhor e vivamos a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus.
Pai, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana próspera, nos dê uma semana rica, nos dê uma semana, Senhor, que venhamos a sermos surpreendidos, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, que sejamos vida para aqueles que precisam, que possamos retribuir aquilo que o Senhor tem feito. Que a Tua graça, que a Tua paz e o Teu imenso amor, as doces consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça Teu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz, e esta paz não seja apenas hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, e que Deus continue nos abençoando em nome de Cristo